Por que utilizar o System Center Configuration Manager? Depois de centenas de perguntas que recebi, resolvi criar este vídeo explicando qual a importância de você utilizar o Configuration Manager. Meu nome é Guilherme Maia e sou especialista em System Center. Atualmente, o Configuration Manager vem sido posicionado no Gartner. O Gartner é uma empresa de consultoria que avalia por meio de pesquisas as principais soluções de tecnologia para que seus clientes tomem decisões mais assertivas para qual solução utilizar. No quadrante de Client Managed Tools, o SCM vem sido liderado há 11 anos consecutivos como líder absoluto para esta categoria. Hoje, o SCM representa um total de 70% do market share para gerenciamento de computadores. Só para ter uma ideia, o SCM ele foi lançado em 2003, denominado como SMS, e se encontra hoje na 12ª versão. E isso comprova que é um produto muito maduro e utilizado por milhares de organizações. Mas e aí, Guilherme? O que é o Configuration Manager? O Configuration Manager é um dos principais produtos da tão falada suíte do System Center e ele é dividido em 3 pilares principais. O primeiro, que é capacitar pessoas, que envolve toda a parte de gerenciamento de dispositivo, independente do dispositivo que o usuário possua, seja ele um dispositivo Windows, seja ele um dispositivo Android, seja ele um dispositivo iOS, tanto o dispositivo móvel, desktop e também servidores. O segundo pilar é uma infraestrutura única. Por meio do SCM, ele permite fazer todo o gerenciamento em um único ponto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ter uma única interface para fazer todo o gerenciamento unificado da nossa infraestrutura, seja ela de desktops, servidores e até mesmo dispositivos móveis. E por último, que é a administração simples. O SCM ele aprimora toda a eficácia no gerenciamento e eficiência da nossa TI, trazendo todos esses 3 pilares em um único ponto. A gente consegue entregar tanto o gerenciamento de computadores, servidores e em nossa organização. Para isto, escolhi 10 funcionalidades que eu acredito que são essenciais para aumentar a sua produtividade utilizando o Configuration Manager. Inventário de hardware e software, que é o básico, arroz com feijão. Hoje a maioria das soluções que fazem gerenciamento de computadores, elas também conseguem fazer o inventário. Mas ainda existem centenas de profissionais que usam em planilhas para ter controle de inventário. Tem lá o nome do computador, o processador do usuário, a memória, o HD, qual usuário que está logado, a planilha é toda feita manual. Para nós, profissionais de TI, ter uma eficiência e eficácia, o SCM ele traz conosco uma gestão que a gente consegue identificar quais são o inventário desses meus computadores e também quais são os softwares que tem instalado. Vou mostrar agora como que o SCM ele faz esse controle de inventário. Com a minha console do Configuration Manager em execução. O primeiro ponto que eu vou explicar, o SCM, todo o processo de identificação de hardware, ele faz baseado num agente. Esse agente, ele vai enviar todas as configurações desse meu cliente, seja ele Windows ou não Windows, para o meu ponto de gerenciamento. E através do meu ponto de gerenciamento, ele vai encaminhar para o meu site primário e respectivo para o meu banco de dados. Eu vou aqui, cliente que eu já tenho instalado, que é esse meu cliente 01, recursos, explorar recursos, cair em hardware. Como eu posso visualizar, eu consigo identificar todas as configurações deste meu dispositivo. Eu consigo ver qual que é o total de memória, 1 GB de memória física, quanto eu tenho de disco para este computador, consigo visualizar todas as informações do meu inventário de hardware e até mesmo eu consigo identificar qual que é o usuário que está logado em este meu computador. Tudo isso sem precisar utilizar nenhuma planilha, tendo que ir computador por computador para que eu identifique as informações. Então, uma vez que
eu identifiquei essas informações, o usuário ele muda de máquina, eu tenho que atualizar essas informações na minha planilha. Então, tudo isso vai ser feito de forma automática. Se esse computador hoje ele tem 1 GB de memória, se eu atualizar ele para 2, 4 GB, automaticamente a solução vai ter todo esse inventário na minha base de dados. E agora eu vou mostrar como que é identificado o software instalado. No próprio inventário de hardware, eu consigo identificar quais são os softwares que eu tenho instalado para este computador. Eu tenho aqui uma guia de aplicações instaladas, Office 365, categoria de softwares 64 bits, tem o 7-zip, então eu consigo identificar todos os produtos que estão instalados em meu computador. Mas e aí, onde que é identificado essas informações? Ótimo, na guia administração, Client Settings, eu tenho uma configuração default. Tem uma guia aqui chamada Hardware Inventory, por padrão ela vem desabilitada, então basicamente eu seleciono se ela está ativa ou não, quais são as minhas classes, e que é o período que ele vai estar realizando essa checagem em cada computador. No meu aqui está uma vez por dia, definir quais são as minhas classes. Como eu posso visualizar, eu tenho centenas de classes. O que são essas classes? São classes de cada inventário de computador. Todas aqui que estão selecionadas, hoje já está sendo coletado. Eu posso vir aqui também, por exemplo, nessa de BitLocker e habilitar qual que é a letra do meu drive está habilitado o BitLocker, qual que é o status da minha proteção, todas as informações. Eu vou pegar a categoria aqui agora para habilitar essa classe. Vou vir aqui Logical Disk, por padrão não vem, que é o Free Space Megabits. Ela não vem habilitada por padrão. Eu vou habilitar esta minha classe, vou aplicar. A partir deste momento, o meu inventário de hardware ele já está ativo e com uma classe Populate manualmente. Feito isso, eu venho aqui agora no meu cliente e vou forçar o inventário de hardware. Lembrando, ele roda uma vez ao dia, mas eu posso forçar. Hardware Inventory Cycle, eu vou forçar essa classe. Então, neste momento, ele vai lá no meu cliente, forçar esta ação e enviar as configurações para o meu Manage Point. A partir deste meu Manage Point, ele envia para o meu site primário. Ok, foi enviado. Eu venho aqui no Start novamente, Resource Explorer. Vou vir aqui na guia Hardware, Logical Disk. Ele já traz para mim, no meu disco C, qual que é o espaço disponível, total que quase 45 GB disponível livre. Então eu já consigo identificar essas informações, tudo isso sem precisar de nenhuma planilha, nenhum software terceiro, não, apenas utilizando o SSM de forma automática. Além do inventário de hardware, também é possível identificar o inventário de software. Ele faz a coleta de todos os executáveis que tem em meus computadores. A instalação de software ela é considerada como um inventário de hardware. Tudo que a gente instala aqui, ela está no painel de controle, ele é considerado uma instalação através do inventário de hardware. Na guia de software, File Details, eu consigo identificar todos os meus arquivos exe contabilizados. Como que é feito esse controle? Esse controle é feito da mesma forma que é feito de hardware, porém, vou voltar à administração, propriedades do meu cliente. Tem uma outra guia chamada aqui Software Inventory, que também vem desabilitada. No meu aqui já está ativada. Tenho também o tempo de sincronização do inventário de software e aqui eu tenho os tipos de classe. Aqui em tipos, posso vir aqui e especificar quais são os tipos. No meu caso aqui está definido somente extensões exe, todas as extensões, exceto os diretórios do Windows e arquivos, criptografados e com compressão. Aqui eu tenho todas as configurações de software. Com esta função, inventário de hardware e software, eu consigo, por meio do cliente, identificar todas as alterações, seja ela de hardware e também de software. Isso em um único ponto, em uma única interface. Outra grande funcionalidade que é a implantação de aplicações. Este recurso, sem dúvida, para mim, ele é um dos principais recursos que agrega muito valor hoje na nossa organização, diferente do inventário de hardware, que é básico. O curso ele permeia todo o controle de aplicações que vão ser instaladas em nossos computadores. Esqueça CD, você vai ficar máquina por máquina colocando CD, instalando aplicações RP, pendrives e até mesmo diretório de rede. Esqueça isso. O System Center ele permite a gente implantar essas aplicações de forma automática e também silenciosa, sem depender de interação nenhuma do usuário. Eu vou minimizar e voltar para o meu cliente, que é o meu usuário. Eu vou abrir o Software Center, que é o catálogo das aplicações do SCM. Para quem não viu,
eu gravei um vídeo explicando quais são os motivos para que você atualize para a versão do SCM 15.11. Essa nova interface, ela é da versão do 15.11, então por isso eu recomendo que você assista esse vídeo. Aqui eu tenho todos os softwares que estão disponíveis em instalação. Eu vou pegar aqui um software que é o Remote Desktop Connection. Ele vai instalar essa aplicação. Lembre que neste momento o meu usuário ele tem a capacidade de listar quais aplicativos está disponível para ele, seja com as suas respectivas permissões, faz o processo de instalar esta aplicação. O SCM ele consegue instalar sem que o usuário tenha permissões administrativas para fazer a instalação. Eu faço a instalação remota, o usuário pode até mesmo startar o processo, assim como eu estou fazendo neste vídeo, desde que possua o cliente do Configuration Manager. Então, feito isso, o meu software já foi instalado. Vou pesquisar aqui, olha lá, Remote Desktop Connection Manager. E aqui eu já consigo ver, para quem não sabe, esse é uma ferramenta de gestão de área de trabalho remota, que vale a pena baixar, uma ferramenta gratuita da própria Microsoft. Então, aqui que é a parte mais legal. Além de instalar, o que eu posso fazer também? Eu posso desinstalar essas aplicações, eu chamei essa ação. Então, neste momento, ele vai fazer agora o processo reverso, de desinstalar esta minha aplicação. Como eu posso ver, ele foi desinstalado. Recebi até mensagem, então vou pesquisar para checar se realmente foi removido. Ele não se encontra mais instalado, então fiz o processo tanto de instalação e também desinstalação, isso de forma silenciosa, sem depender de nenhuma mídia e nenhuma interação, apenas... Vou voltar aqui agora para o SCM para mostrar como que isso é possível. Eu tenho aqui no SCM as minhas aplicações publicadas. Então, se eu observar aqui agora, eu vou editar exatamente as propriedades desse meu Remote Desktop. E aqui em Deployment Types, eu consigo verificar como que ele é distribuído. Ele é distribuído em formato MSI, que é o formato de instalação silenciosa, que é o cenário recomendado, mas eu também posso fazer uma instalação utilizando o processo de exe. Tem aqui em conteúdo o diretório de instalação, ele que possui apenas esse arquivo meu MSI. Programas que no parâmetro de instalação eu tenho aqui o parâmetro do MSI para instalação. Como que a gente fez tanto a instalação como desinstalação silenciosa, tem esse parâmetro de desinstalação preenchido automaticamente. Não só permite a instalação, como também a desinstalação automática. E outro ponto muito interessante da ferramenta, que ele consegue fazer a detecção se a aplicação está instalada ou não para evitar conflitos. Detection Method, ele consegue checar qual que é a cláusula desse meu produto. Do formato Windows Installer, né, ele tem aqui qual que é o Product Code, que é o código do produto. Então, sempre antes de instalar, ele vai checar se já tem esse produto. Isso vai fazer com que ele não instale uma aplicação que já tem instalado baseado nesse código de produto. E agora eu vou vir cá e mandar instalar de novo. Observe que ele não deixa instalar, por quê? Só dá a opção de desinstalar. Por quê? Porque ela já está instalada. Para que este vídeo não fique muito extenso, vou dividir em duas partes. Essa primeira parte eu abordei quais são os motivos para você adotar o SCM, o que é o SCM e também duas funcionalidades importantes para que você comece a utilizar o SCM. Fique ligado, em breve vou disponibilizar a segunda parte. Aproveite e se inscreva no canal e deixe seu like, porque toda semana tem um novo vídeo para você.